Alô, meus queridos! Fala, minhas queridas! Doutores, vamos então finalmente adentrar o nosso artigo 5º, dando continuidade à matéria de direitos fundamentais. Nós já vimos a teoria geral dos direitos fundamentais e agora nós vamos entrar no primeiro grande grupo de direitos, chamados de direitos e garantias individuais e coletivos, previstos no artigo 5º da nossa Constituição. Vamos lá? Então, doutores, quando você estuda o tópico de direitos fundamentais, eu quero só que você repare o seguinte, ó. Quando você estuda o tópico de direitos fundamentais, existe basicamente um rol de direitos que a gente vai ter que estudar. Este rol basicamente corresponde aos seguintes tipos de direitos. Vamos lá. Primeiro grande grupo são os direitos e garantias individuais e também coletivos. Todos esses direitos você vai encontrar no artigo 5º da nossa Constituição. Tudo bem? Além do artigo 5º, nós temos que ver também, claro, se tiver no seu edital, os chamados direitos sociais, estes presentes no artigo 6º até o artigo 11 da nossa Constituição também. Na sequência, temos que ver os direitos de nacionalidade, tá? Tudo isso de acordo com o seu edital. Se tiver no seu edital, a gente vai ver. Se não tiver, é óbvio que daí nós vamos passar para aquilo que realmente importa. Os direitos de nacionalidade estão presentes nos artigos 12 e 13 da Constituição. Nós temos ainda os direitos políticos. Nós ainda temos os direitos políticos, estes presentes nos artigos 14 a 16. E, por fim, nós temos os partidos políticos. Repare, os partidos políticos previstos no artigo 17 da nossa Constituição Federal. Doutores, então veja, eu quero que você repare o seguinte. Nós, naturalmente, é muito comum na nossa prova de concurso, quando nós trabalhamos direitos fundamentais, nós trabalhamos 5 grupos de direitos. Direitos e garantias individuais e coletivos, direitos sociais, direitos de nacionalidade, direitos políticos e partidos políticos. No entanto, como eu já falei para você, os direitos fundamentais, eles não se encontram exclusivamente, meus amigos, não se encontram exclusivamente nestes dispositivos. Como eu havia dito, a nossa Constituição Federal esboja, digamos assim, esses direitos em vários dispositivos. O que acontece é que eles se concentram no artigo 5º até o artigo 17, que, havendo incidência de todos estes direitos no seu edital, nós vamos trabalhar absolutamente todos aqui com você. E claro, o nosso pontapé de partida é, de fato, o primeiro grupo, artigo 5º da nossa Constituição Federal. Então vem para cá. Na sequência, então, nós vamos adentrar o primeiro grande grupo de direitos fundamentais, que corresponde basicamente aos chamados direitos e garantias, individuais e também coletivos. Ah, meus amigos, aqui neste grupo de direitos, nós também criamos uma subdivisão. Nós não, né? A doutrina costuma criar uma subdivisão destes direitos individuais e coletivos. Aí você poderia até olhar para mim e falar assim, Pedro, mas espera aí. Dentro dos direitos e garantias individuais e coletivos, nós temos outros direitos? Exato. Aqui nós veremos também 5 grupos de direitos, né? 5 grupos de direitos. Vamos usar aqui certinho a concordância, né? Primeiro grande grupo, que na verdade é um só, né? Direito à vida. Depois nós veremos o direito à igualdade, direito à liberdade nas suas mais diversas formas. Nós temos que ver também o direito à propriedade e direito à segurança e princípios. Tudo bem? Nós veremos, doutores, que o artigo 5º da nossa Constituição é extremamente amplo. Nós estamos diante de mais de 70 incisos para conversar aqui. Então você vai ver que o assunto ele não é muito basal, não. Temos que trabalhar em cima. Vamos lá.
Então, para nós iniciarmos o estudo dos direitos e garantias individuais e coletivos, que corresponde ao primeiro grupo de direitos fundamentais, eu vou adentrar com você agora já no primeiro grande grupo, né? Que vem a ser o direito à vida. Direito à vida. Meus amigos, é o primeiro grande direito fundamental. Você precisa ter isto em mente, tá? Então, nós estamos localizados topograficamente no artigo 5º da nossa Constituição Federal, ok? O direito à vida, meus amigos, você vai perceber pela leitura do artigo 5º como um todo que ele não está expresso, né? Você vai perceber que o direito à vida, ele basicamente se encontra implícito em vários direitos. Todos têm direito a viver uma vida digna, e isto basicamente a gente encontra como preceito fundamental do Brasil. Então repare o seguinte, quando nós dizemos que há direito à vida, nós estamos falando basicamente o seguinte, o direito à vida engloba basicamente o seguinte, todos têm direito à vida no sentido de permanecer vivo. Todos têm direitos, meus amigos, de permanecer vivo. E a doutrina chama isso, olha que interessante, de conceito negativo. Pedro, por que conceito negativo? Ora, doutores, ninguém pode ceifar a sua vida no Brasil. Ninguém tem o direito de simplesmente chegar e extirpar a tua vida. É claro, isto vem a ser a nossa regra, sim ou não? Então todos têm direito a, se vivos, permanecer assim. Ninguém poderá simplesmente ceifar a sua vida. Então esta vem a ser a primeira vertente do direito à vida. Você tem direito a viver permanecendo vivo. Só que, doutores, tem que tomar cuidado no aspecto técnico aqui. De nada adianta você permanecer vivo e viver uma vida indigna. Por isso que a nossa doutrina complementa este primeiro direito afirmando o seguinte, ora, tudo bem, todos têm direito à vida, só que nada adianta você viver de maneira indigna. Portanto, você, além de viver, continuar vivendo, deve viver de maneira digna. Olha que interessante. Então aqui eu quero que você entenda o seguinte. O direito à vida ele se subdivide em dois subdireitos. O direito de permanecer vivo e o direito de viver de maneira o quê? Digna. E aí alguns até diriam, né, Pedro, esse é o conceito positivo? Exato. Quando eu cito que este direito é uma vertente positiva do direito à vida, eu estou afirmando que o Estado, meus amigos, e também a comunidade como um todo, deve propor medidas, deve conviver em harmonia na expectativa de tornar a sua vida digna. Imagina, nós temos condutas hoje que muitas vezes diminuem algumas pessoas devido à sua condição. Não é à toa que nós tivemos agora a criminalização de algumas condutas, como nós temos, por exemplo, o stalking, como a importunação sexual, e por aí vai. Então você tem direito de viver e também de permanecer vivo de uma maneira digna. O Estado proverá, pelo menos em tese, né? O Estado deve prover medidas para que você possa usufruir desta dignidade. O Estado deve prover para você uma saúde, via SUS, por exemplo. O Estado deve prover para você uma residência que tenha luz, que tenha água. Percebeu? Então não vale você apenas viver, você tem que viver de uma maneira digna. Naturalmente, segundo a nossa doutrina, feliz. Tudo bem? Só que temos algumas vertentes interessantes para conversar a respeito do direito à vida. Olha que legal. Se alguma prova ou alguma questão perguntar para você se o direito à vida é o direito mais importante de todos, o que você diria? Qual seria a sua resposta, doutor? Será que o direito à vida é o direito mais importante que nós construímos em sociedade? Claro que não. Doutores, leve para sua prova. Não há hierarquia entre direitos constitucionais. Não há hierarquia. E aí, você poderia até me afirmar, Pedro, mas espera aí. Se eu não estiver vivo, eu não consigo usufruir de nenhum outro direito. Quem foi que disse, doutores? Os mortos têm direitos, por exemplo, à dignidade, direito à honra? Sim ou não? Como é que funciona isso? Meus amigos, claro que tem. Você viu comigo que os mortos eles podem ser detentores de direitos desde que compatível com a sua natureza. Agora repare o seguinte, quando eu cito para você direito à vida, eu estou falando que a vida
é um pressuposto, olha só, a vida é um pressuposto para usufruir de outros direitos, né? A vida ela se mostra muitas vezes necessária, funcionando basicamente como base. Base para que uma pessoa possa, por exemplo, exercitar o seu direito à liberdade e por aí vai. Deu para entender? Então coloque. Observação aqui importante para nós. Observação relevante demais. Não há hierarquia. Não há hierarquia entre direitos. A banca adora perguntar isso para você, meus amigos, e por favor assevere no seu caderno. Então não há hierarquia entre os direitos. Bacana? Meus amigos, alguns poderiam até se perguntar o seguinte, e isso é uma questão muito relevante para a gente fazer em se tratando de direito à vida. Professor, afinal de contas, esse direito é um direito absoluto? Ou seja, não existe hipótese no Brasil em que se possa legitimamente tirar a vida de alguém? Isto acaba sendo uma vertente de cobrança das nossas bancas. E, doutores, é claro que existe. Como eu havia dito para você na teoria geral dos direitos fundamentais, não há que se falar em direito fundamental absoluto. E para a vida nós aplicamos o mesmo. Por isso que eu quero lembrar com você o seguinte, vem comigo. Olha que aspecto relevante para nós conversarmos aqui também. Opa! Antes da gente ver a questão, né? Olha só, doutores. Temos exceções relativas ao direito à vida? O que você acha? O que o bom senso te diz? É claro que sim, né? Primeiro aspecto interessante. A primeira exceção que eu quero citar para você é a exceção que diz respeito, meus amigos, à situação de guerra declarada, que nós chamamos tecnicamente aqui em direito constitucional de estado de sítio. Olha só, a nossa Constituição legitima os indivíduos em uma situação de guerra declarada, repare, a ceifar a vida de terceiro, olha que interessante, sendo como regra, portanto, vedada a pena de morte, mas, no caso de guerra declarada, admite-se nesta situação de excepcionalidade. Então, repare, a regra é essa, o Brasil não tem, e as penas permitidas no Brasil nós veremos um pouco mais à frente. Mas já adianto para você, o Brasil veda a pena de morte, salvo em situação de guerra declarada. No entanto, doutores, o Brasil ele preza tanto pela dignidade da pessoa humana que até mesmo na pena de morte dada em situação de guerra, o indivíduo não pode ser torturado. Olha que coisa interessante. Até na guerra, a sua morte deve se dar por fuzilamento na região da cabeça, para não sentir dor alguma. Percebeu como é que isso funciona? Então essa é a primeira exceção. Em caso de guerra declarada, admite-se neste caso a pena de morte. Tudo bem? Outra situação que se admite, doutores, sempre que houver previsão na lei. Sempre que houver previsão na lei, será possível ceifar a vida de outra pessoa. Nossa, Pedro, mas você poderia me dar um exemplo desse aspecto? Lembrando que lei é o que acontece em regra. Nós temos a exceção também, que é quando nós estivermos diante de um entendimento jurisprudencial. Um exemplo claro disso daqui é, basicamente, o artigo 128 do Código Penal, que tem força de lei. No Brasil, admite-se o aborto chamada de aborto sentimental, meus amigos. Olha que coisa, assim como também se admite o aborto necessário, que é aquele aborto basicamente utilizado na expectativa de salvar a vida da mãe. Neste caso, você pode ceifar a vida de um feto. Viu? A lei autoriza, neste caso, que se retire a vida de alguém. Então, havendo previsão em lei, e em alguns casos específicos, meus amigos, como é o que aconteceu na jurisprudência do STF, que já já nós veremos, também que diz respeito ao aborto. A terceira hipótese é quando nós estivermos, é claro que isso é uma consequência desta previsão da lei, né? São as excludentes de licitude, que a banca sempre cobra também, e várias outras situações que a gente poderia pormenorizar aqui para você. Então veja, no caso de legítima defesa, em um caso de estado de necessidade,
é possível sim ceifar a vida de alguém. Então, mais uma vez, regra, a pessoa tem direito de permanecer viva e viva de maneira digna. Excepcionalmente, será admitido o quê, doutores? A retirada da vida. Quando? Quando a Constituição ou quando a lei permite. Essa seria a ideia. Vamos avançar. Eu não tenho como não citar para você mais um desdobramento relativo ao direito à vida. Olha que interessante. Eu quero citar aqui para você, dentro de uma observação, já que a gente falou de aborto, uma jurisprudência que é relevante do nosso STF. Meus amigos, o STF no informativo, olha só, no informativo 849, ele permitiu que fosse realizado em caráter cautelar o aborto em fetos que estejam até o 3º mês da gestação. Aborto até o 3º mês de gestação. Segundo o nosso Supremo, não caracteriza crime de aborto o aborto realizado até o 3º mês de gestação. Este julgado do STF aconteceu em habeas corpus em caráter cautelar com efeito inter partes apenas, tá? Não foi um efeito de repercussão geral. No entanto, esse aspecto já foi cobrado. Então eu não posso deixar de citar esta informação aqui para você. O critério adotado pelo STF na hora de qualificar essa tese foi basicamente o surgimento do sistema nervoso central. E o sistema nervoso central, doutores, basicamente começa a se formar aproximadamente na 13ª para a 14ª semana aí da gestação. Logo, se você for fazer as contas, isso corresponde aproximadamente a 3 meses. E aí, tendo como critério de vida, de estar vivo, de permanência, o caráter receptivo, recepção sensorial a nível de sistema nervoso, o STF afastou esta situação de crime de aborto até 3 meses da gestação. Bacana? Foi? Então esta vem a ser a primeira jurisprudência relevante aqui para nós. Vamos avançar. Eu ainda tenho que citar para você um segundo desdobramento, meus amigos, que diz respeito à dignidade. Ora, se a pessoa tem direito de permanecer viva e permanecer viva de maneira digna, eu gosto de alocar aqui nesse aspecto da matéria com você a súmula vinculante 11 também do STF. Pedro, mas o que esta súmula vinculante 11 vai falar? Repare agora, meu Deus, hein? Isso aqui despenca em prova. Uso de algemas. Olha que coisa. Por mais que uma pessoa tenha praticado um crime, doutor, é importante que eu saliente muito bem isso para você, por mais que uma pessoa seja criminosa, não será permitido ao Estado torturar este criminoso. Não será legitimado ao Estado, veja agora, permitir que a dignidade do preso também seja quebrada. E é por isso que no Brasil questionou-se muito frente à nossa jurisprudência a questão da utilização da algema, na expectativa de se questionar: será que algemar uma pessoa publicamente gera um dano à imagem da pessoa, dano à sua dignidade? Claro que sim. E é justamente por isso que o uso de algemas no Brasil é exceção. Somente poderá haver, meus amigos, uso de algemas se estivermos diante de 3 situações caracterizadas pela súmula vinculante 11. Então vem comigo. Olha só, se a banca citar quando é permitido o uso de algema, eu quero que você se lembre da PRF. Pedro, por que da PRF? Repare, somente será admitido o uso de algema no Brasil quando o indivíduo oferecer perigo a si próprio ou a terceiros. Essa é a primeira hipótese. Segunda, se ele oferecer alguma resistência à prisão. E terceiro, quando houver fundado receio de existir risco de fuga do indivíduo. Ok? Então, você vai basicamente afirmar o seguinte: o uso de algemas no Brasil é exceção. O uso de algemas
no Brasil é exceção. Eu não poderia, doutores, deixar de observar a parte prática da matéria. Pedro, como assim? Olha que interessante. É claro que quem colocou esta súmula vinculante em vigência foram os nossos ministros do STF. Só que, com todo o respeito aos nossos excelentíssimos ministros, doutores, isso aqui é uma falta de prática da PQP. Por quê? Quem está na rua sabe do risco que corre muitas vezes quando você prende um criminoso de alta periculosidade. Como que o policial por vezes vai fundamentar o uso de algema com base nesses 3 fundamentos? Como é que ele vai dizer que existe risco de fuga? Não tem como. O fundamento concreto falta na hora de legitimar esse uso de algema. E por vezes o próprio policial sofre procedimento disciplinar, muitas vezes sendo enquadrado até mesmo em crime de abuso de autoridade. Então, mais uma vez, com todo respeito aos ministros, muitas vezes isso aqui não se mostra razoável na concretude, no dia a dia, na materialidade. Isso aqui precisaria, pelo menos, estar regulamentado em lei, não apenas por uma súmula vinculante dos nossos ministros que muitas vezes divagam, que muitas vezes estão lá no ar-condicionado, sentados nas suas respectivas poltronas. Tudo bem? Então, cabe essa observação, esse desabafo para com os senhores. Vamos avançar. Para nós fecharmos a questão relativa ao direito à vida, meus amigos, isso é tão importante, mas tão importante aqui para nós, que eu quero trazer o artigo 5º, inciso 3 da nossa Constituição. E olha só, segundo o artigo 5º, inciso 3 da nossa Constituição Federal, no Brasil, ninguém será submetido à tortura. Ninguém será submetido à tortura, nem ao tratamento desumano, nem a tratamento desumano ou degradante. No Brasil, ninguém será submetido à tortura, nem a um tratamento que seja desumano ou degradante. Esse aspecto, a literalidade desse texto, vez ou outra, costuma aparecer em prova. Quando eu falo em tortura, nós estamos falando basicamente de uma conduta tipificada em lei, que é a Lei 9455, tudo bem? Se tiver no seu edital, você vai ver na parte de legislação penal especial comigo, lá na matéria em específico. Se não tiver no seu edital, você não precisa se preocupar. Mas mais à frente eu vou trabalhar com você o aspecto da tortura que se trata de um mandado expresso de criminalização. Ou seja, a própria Constituição manda a legislação infraconstitucional tipificar essa conduta como sendo crime, em homenagem aos tratados internacionais de direitos humanos. Então, no Brasil é vedado, meus amigos, a tortura. E aí alguns poderiam me perguntar mais uma vez, Pedro, peraí, não existe contexto algum que eu possa de fato torturar alguém? Meus amigos, não. Parte da doutrina fala a respeito de uma tese jurídica chamada de cenário da bomba relógio. Imagine, um indivíduo, ele confesso, fala que colocou uma bomba relógio na cidade, mas ele não fala onde. Segundo parte da doutrina, para se descobrir onde esse cidadão colocou essa bomba relógio na cidade, seria vedado a tortura. Só que, doutores, isso não é a tese acolhida pela corrente majoritária da doutrina. Tudo bem? Então, no Brasil, não se admite hipótese alguma para que haja, nesse caso, o emprego da tortura. Tudo bem? Bacana? Com isso, a gente fecha, portanto, o direito à vida com todas as suas vertentes que têm relevância para nós na prova. E para fechar, vamos resolver uma questãozinha para ver o jeito que esse troço aparece em prova. Vamos lá? Então, olha só. Ao tutelar o direito à vida, a Constituição Federal autorizou a pena de morte para crimes hediondos? Meus amigos, não. A pena de morte no Brasil somente será admitida quando houver guerra declarada. Letra B. Autorizou a pena de morte em caso de guerra declarada? Opa, aí sim. Pena de morte no Brasil é vedada, salvo na situação de guerra declarada. Letra B é o nosso gabarito. Olha C. Proibiu totalmente a pena de morte, sem exceções? Claro que não.
Autorizou a substituição da pena de morte pela pena de banimento? Você vai ver comigo lá na frente que banimento também não é admitido no Brasil, tá? Substituiu a pena de morte pela pena de caráter perpétuo. Também é outra pena vedada aqui no Brasil, tá? Mais à frente, você vai perceber que hoje, meus amigos, concurso público não é algo para simplesmente amadores. Você vai perceber que as questões, elas exigem muitas vezes conhecimento de vários aspectos da matéria. E isso aqui é um exemplo muito grande que a gente tem basicamente nessa questão da VUNESP. O mesmo vale para Quadrix, o mesmo vale para a Sebrasp, o mesmo vale para a FCC, para a OCP, para qualquer outra banca. É muito raro nós termos uma questão que cobre um único conteúdo específico sem correlacionar teses. Então, aqui, basicamente, foi cobrado vários dispositivos de interpretação da nossa Constituição para que você asseverasse. Só conhecendo as disposições iniciais que a gente tem de direitos e garantias individuais e coletivos, que é o direito à vida, você já consegue responder com tranquilidade essa questão. Tudo bem? Então, basicamente é assim que costuma aparecer. Eu finalizo, portanto, o nosso primeiro direito e garantia individual e coletivo, que vem a ser o direito à vida. Na sequência, adentraremos o segundo grande direito, que é o chamado direito à igualdade. Valeu!